A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Simone de Beauvoir. Para mudar essa realidade, o Sob Outro Olhar de hoje vai mostrar a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. É bacharel em Direito, História, especialista em Direitos Humanos, feminista atuante da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Me fale, Madalena, você está desde o início da formação da frente. Como é que surgiu a ideia de se criar a frente? Na verdade, é a própria necessidade das mulheres se organizarem, né? E, assim, o que deu início, de fato, a essa construção foi após haver, aqui em Teresina, considerando inclusive Timon como um grande Teresina, a morte de 5 mulheres em uma semana, o assassinato, e aí ficou insuportável, porque a gente se encontrava e todo mundo tratava do assunto. E aí, na semana seguinte, a gente disse, não vamos poder ficar caladas, ficar sem dizer nada diante de um absurdo desse, né? E aí foi quando surgiu a ideia da gente chamar as mulheres para a gente ir para uma manifestação, se encontrar, aliás, né, em frente ao Karnak, e lá a gente iniciou essa organização. Inclusive, naquele momento, tivemos o primeiro ato, performance da Luzia Amélia, no derramamento de sangue, e isso causou um impacto muito grande, porque era ali sendo representada a morte das mulheres. E as mulheres ali presentes ficaram todas, claro, já estavam ali motivadas por esse absurdo, e ficamos todas comprometidas em construir algo que possa trazer esse debate de forma mais efetiva na sociedade, chamar a responsabilidade do Estado, porque, para nós, a questão do feminicídio está embutido na violência contra a mulher, que começa na própria estrutura da sociedade, na própria estrutura capitalista da sociedade, e, a partir daí, a gente começar a cobrar, efetivamente, políticas que possam trazer, de fato, uma grande campanha para a gente não perder mais nenhuma de nós. Como a gente saiu, no primeiro momento, né, abraçando a campanha Nenhuma Menos. E aí, trazendo, inclusive, a ideia da Argentina, que tinha acabado de acontecer lá também, grandes manifestações em defesa das mulheres, e a gente trouxe aqui também para Teresina, a partir desse momento. E aí, em seguida, a gente chama uma reunião, que muitas mulheres têm uma grande participação, chamamos um ato na Frei Serafim, uma manifestação, e desde então, né, junho do ano passado, a gente está nessa construção. Já fizemos inúmeras atividades, participamos de inúmeros debates. Nós somos várias mulheres, vários perfis de juventude, de mulheres que estão na militância há mais tempo, que é o meu caso, né, o nosso. Mas, pessoas que se identificam com a frente e que vêm dessa construção. Então, em tese é isso. E, a partir daí, a gente tem feito um diálogo também com as instituições, com o governo do Estado. A gente teve, inclusive, recentemente, uma reunião com a governadora, Regina Souza, que estava em exercício naquele momento. Isso é muito importante. A gente teve uma reunião também com um ato de frente ao fórum, também com derramamento de sangue, com um ato de derramamento de sangue. E aí a gente foi depois chamado para reunir com o tribunal, com o presidente do tribunal, com outros desembargadores. E é isso que a gente quer, que as instituições chamem para si o compromisso de efetivar políticas que, de fato, barrem essa violência machista, essa cultura machista, essa cultura patriarcal que nós precisamos, de fato, derrubar e construir uma sociedade solidária, construir o respeito às mulheres. Isso é possível. Uma sociedade sem violência, desde que as instituições se comprometam em exercer essa política, em desenvolver políticas públicas com esse intuito. E a gente sabe que tem muitas instituições já criadas, e essas instituições precisam ter uma trajetória, precisa ter uma construção em comum, buscando, de fato, construir uma sociedade com novos valores, que respeite as mulheres, sem essa violência, e principalmente que não cheguemos ao feminicídio. Primeiro, a gente teve vários problemas nos movimentos de mulheres, que houve um esvaziamento desses movimentos. Então, ficou um pouco que sem uma organização mais orgânica mesmo, mais cotidiana. E também, assim, você sabe que quando uma mulher é assassinada, quando ocorre um feminicídio, as próprias mulheres, até porque isso é de suma importância, não falam de outro assunto. E isso faz com que as várias gerações se encontrem
num grande desafio que é a gente derrotar essa violência, a gente derrotar esse perfil de sociedade que permite que uma mulher seja assassinada simplesmente pelo fato de ser mulher, uma violência de gênero, que inclusive a gente precisa debater, conhecer mais exatamente para poder resistir a essa violência. E é isso que, na minha leitura, né, e a forma também como a gente se organizou, porque a gente, no primeiro momento, chamou esse ato no Karnak, mas a gente não sabia que ia ter uma continuidade. A gente só queria expressar, chamar a responsabilidade do governo do Estado, do governo municipal, das instituições como todos, e, ao mesmo tempo, chamar a importância da nossa organização. Porque somos nós organizados, as mulheres especialmente, é aquela história, que desde Simone de Beauvoir que vem e que diz, se as mulheres não se organizarem, nenhum homem vai se organizar para lutar por nós. Né? Então, somos nós organizadas que temos que, a partir daí, chamar outras mulheres e chamar também os homens para nos... a partir dessa construção, desse encontro, e daí dos vários perfis mesmo, é que a gente vai ter elementos, conhecimento, um debate mais consolidado para combater essa política da cultura machista, por que há essa educação diferenciada, por que nas escolas não se debate isso de forma mais cotidiana, que venha na grade mesmo, curricular, como algo obrigatório de todas as escolas discutir. A gente assiste hoje, inclusive, uma inversão de valores, onde querem tirar esse debate das escolas, criaram aí uma tal de ideologia de gênero, que é para tirar esse debate, que eu acho que nesses últimos anos tivemos um grande avanço. Inclusive, a partir de nossa organização, mas também a partir de políticas públicas. Me diga, nos 13 anos da Lei Maria da Penha, qual é a avaliação que você faz de avanços em relação à efetivação, à efetividade da lei? Já que nós somos o quinto pior lugar do mundo, o Brasil é o quinto pior lugar do mundo para ser mulher, e o índice do Piauí é altíssimo. Então, inclusive foram muitos debates, né, em relação aos 13 anos da Lei Maria da Penha, e é inegável que um instrumento muito importante essa lei. Né? É inegável que, a partir da Lei Maria da Penha, o debate se torna mais conhecido. Tanto é que, na pesquisa que sai agora nos 13 anos, coloca que praticamente 100% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha, já ouviu falar e sabe que se trata de violência contra a mulher, de um combate à violência contra a mulher. E isso é de extrema importância. É a primeira vez que a gente tem uma lei que trata de um caso específico, que é cotidiano secularmente e que a gente vive hoje ainda com muita violência, mas também discutindo essa violência a partir do que a lei traduz, do que é essa violência, do que significa, como ela se traz. Quer dizer, é uma lei completa, é uma lei, digamos assim, ela não apresenta só digamos assim, uma proposta de Estado para identificar um crime. Não é só uma lei que identifica o crime, ela é uma lei que caracteriza esse crime, que traz a leitura social sobre esse crime e, principalmente, que aponta caminhos e políticas de superação dessa violência. Madalena, deixa um recado para as mulheres que estão em casa, como elas podem se organizar, assim como a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio se organizou. A primeira coisa é a gente saber que essa luta ela precisa de organização. As mulheres precisam discutir. A violência contra a mulher ela não tem um local único para acontecer. Ela acontece em todos os locais. E quando se trata de violência doméstica, ela acontece dentro das nossas casas. É uma violência contra nós, ou seja, nossas irmãs, ou nossas filhas, ou nossas mães. É uma violência cotidiana. E isso coloca para nós mulheres essa responsabilidade da organização. Sabemos que todas as conquistas que tivemos até hoje na sociedade, enquanto classe trabalhadora, são conquistas advindas da nossa organização e da nossa luta. Então, essa organização e essa luta que trouxe a gente a hoje ter uma lei que toda a população brasileira conhece como uma lei que combate a violência contra a mulher. E para a gente ter condições de combater a violência que acontece cotidianamente contra nós precisamos estar organizadas. A frente é o resultado desse. Você tem que debater um problema, conhecer esse problema, se sensibilizar com ele, para poder
e lutar por aquele direito. E é isso que a gente chama as mulheres. As mulheres, elas precisam estar sensibilizadas com o que acontece com a gente. A gente não pode achar que uma violência que acontece com uma pessoa não tem nada a ver com nós, é aquela história. Em briga de marido e mulher, nós vamos, sim, meter a colher, nós vamos conversar com a família. Nós temos que colocar para a nossa família que estamos sendo violentadas desde o primeiro momento, porque o feminicídio é a consequência, digamos assim, mais grave, porque é a morte das mulheres. Mas a violência, ela começa com pequenas ameaças, inclusive, com palavras. É uma ameaça, é uma violência psicológica, é uma violência física, é uma violência moral, entendeu? É uma violência que traz, inclusive, é um crime patrimonial também, porque muitas mulheres, elas vivem naquela condição porque não têm as condições de viver sozinhas, né, com suas filhas ou seus filhos, e a gente chama o Estado exatamente para isso. Nós temos que fazer as instituições criadas cumprir o seu papel e cumprir de forma a superar esses problemas. É inadmissível, por exemplo, a mulher ser violentada e ter que voltar, depois de ir à delegacia, ter que voltar para viver com o agressor. O Estado tem que ter um espaço de acolhimento dessa mulher, tem que ter psicólogo, não é só um lugar para ela ficar. Esse local tem que estar estruturado, tem que estar organizado para que se supere os problemas todos, e são vários, né? Começou quando eu fui fazer um solo, há 2 anos atrás, chamado A Luzia. E aí eu fui e tive meu primeiro contato com elas. É incrível como o pobre no Brasil é julgado e condenado super rápido.